Vamos lá. 24 horas após a finalização do segundo dia do Enem 2024, estamos aqui, eu e o grande Rodolfo, no escritório da mentoria, 6h30, exatamente 24 horas, Rodolfo, após a finalização do exame. E finalizamos esse ciclo, né? O Exato. ciclo de provas, o ciclo de resoluções, o estudo em cima das análises dos resultados dos nossos alunos. E muita coisa temos para colocar aqui na Comentar, mesa. né? E principalmente porque nesse período, né, da execução da prova, da saída da prova, tanto eu e Daniel, que a gente foi fazer a aplicação presencial, até o momento de agora, a gente teve uma evolução aí nas nossas concepções a respeito do que foi essa prova, tá? E a princípio eu gostaria de trazer aqui que a prova de biologia foi a campeã em quesito de elaboração, em quesito de quão bem estava essa prova, a maneira como foi abordado os conteúdos, a sutileza com que foi abordado certos conteúdos lá e que, né, ficou assim sensacional. Para mim foi a melhor prova dessa edição aí do Enem 2024 de natureza, justamente por causa dessa roupagem de aplicabilidade do conteúdo que você estuda na biologia, na aula, nos livros e etc, mas que trazendo aí a implicações cotidianas muito bem encaixadas que a gente poderia, né, aproveitar desse conhecimento. Eu acredito muito que a prova de biologia, dentro de natureza, né, foi uma das três provas que mais se pareceu com o Enem, na minha opinião. Aquela prova com cara de contextos do cotidiano. Claro, como o Rodolfo falou, questões que até eram sutis, você precisava ler ali nas entrelinhas, uma coisa de maneira indireta, como por exemplo a questão do câncer, como por exemplo a questão ali do estômago, né, a parte da acidez. Questões muito boas. Biologia foi Enem com cara de Enem. Quanto à parte de física, Rodolfo, vale até a pena a gente citar aqui. Eu gosto de falar que a prova de física, ela cobrou conteúdos complexos. Olha só como é que é problemática essa análise, tá? Ela cobrou conteúdos complexos, porém, conteúdos fundamentais, elementares, simples desses conteúdos complexos. Aí, como é que a gente vai decidir se essa prova foi fácil ou difícil? Então a gente tem a prova de física ali, com conteúdos mais avançados, mas tópicos simples dentro desses conteúdos avançados. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. A prova do Enem, né, desse ano, trouxe uma questão de fenômenos ondulatórios e não era uma questão tão simples, porque o conteúdo era de efeito Doppler. E é consenso pelos alunos olhar para fenômenos ondulatórios e concluir que efeito Doppler é o fenômeno mais difícil de se estudar, de fazer questões matemáticas. Só que a questão que caiu no Enem, Rodolfo, era um tópico fundamental ali de efeito Doppler. Então, se o aluno chegou nesse conteúdo, certamente ele conseguiria fazer essa questão. Então aí, cara, eu não vou conseguir bater o martelo aqui e falar se a prova de física estava fácil, difícil, mais fácil que o Enem do ano passado, mais difícil que o Enem do ano passado, mas sem dúvida alguma, isso é certo que a prova do Enem trouxe uma roupagem muito bacana, trouxe conteúdos muito robustos, tá? E sem dúvida nenhuma, aquele velho clichê, beneficiou aquele aluno que estudou com vontade, com afinco. Ah, Daniel, mas eu estudei com vontade, com afinco, mas caí em muito deslize, muitas pegadinhas. Aí eu entro, Rodolfo, na etapa 2 dessa minha análise, que é justamente a quantidade de distratores que existiam dentro das provas de questão média. Se você pegar uma questão de física, a questão de quantidade de movimento, quando a gente fala sobre quantidade de movimento, a questão de colisões, você associa automaticamente esses dois tópicos. Uma das alternativas trazia esse termo, quantidade de movimento. A quantidade de alunos que marcou aquela alternativa foi surpreendente, mas calma, não se sintam pressionados. Apesar daquela questão ser uma questão média, todas as alternativas traziam distratores, como o Rodolfo gosta de falar, distratores sedutores, né, Rodolfo? Exato. E sempre tiram a atenção do aluno. Então, alunos bons erraram aquela questão, certo? Então, de novo, são conteúdos que são complexos, mas foram cobrados tópicos fundamentais. É Nas esse o questões ponto. médias, a gente teve ali esse monte de distratores. O que é que você viu E também? não tão raro, né? Muito aluno provavelmente sabia as aplicações mais complexas de determinado assunto, mas por negligenciar ou por achar que tal informação fosse menos importante, acabou, né, por falhar nas abordagens mais fundamentais que a gente pôde encontrar nessa prova. É interessante também notar que as questões de matemática, perdão, as questões de física foram questões que envolveram muito pouco a matemática, Sim. né?
Ao passo que as questões de química que envolveram matemática, que envolveram conta, né, foram questões, no geral, difíceis, exceto ali a de estequiometria, que teve uma abordagem um pouco mais simplista, apesar da poluição de informações numéricas no texto da questão, mas que ela foi uma aplicação um pouco mais tranquila a respeito do assunto. Agora, um ponto, Rodolfo, que o Enem já nos ensinou em anos anteriores é que uma prova que traz muitas questões sem cálculo não necessariamente vai aumentar o número de acertos, concorda? Concordo, né? Porque justamente você entender a precisão com que aquele assunto é abordado, né, exige de você um que a mais, né? Ainda a gente só uma coisa rapidinho. A gente encontrou inclusive uma questão de química que foi aquela lá da nimesulida, que se você, né, tivesse alguém dizendo assim para você, eu quero que você aponte aqui qual a parte dessa molécula que é capaz de entregar H+. Eu acho que maior parte do pessoal talvez tivesse acertado essa questão diretamente, se fosse assim, tá? Mas aí a questão diz, não, essa molécula interage com a base de Bronsted, e aí eu quero saber qual que é a estrutura que é capaz de realizar essa interação. Então, é uma abordagem que exige do aluno um grau de interpretação maior, um grau de entrosamento com a disciplina maior, para poder encaixar o raciocínio lógico para justamente fazer a identificação do grupamento correspondente a isso aí. Então, nesse ponto, a prova ela veio com essa abordagem, tá? De ter uma necessidade interpretativa interessante, né, de assuntos que, a princípio, quem domina essa interpretação conseguiu matar assim, ó, com uma tranquilidade incrível, enquanto que os outros, né, que não conseguiram transpor essa barreira, talvez tivessem, né, sido um pouco menos felizes nesses assuntos. Perfeito. Aí, então, a gente tem uma prova que teve menos cálculo do que o normal, porque física diminuiu pra caramba o número de questões matemáticas. Em contrapartida, as teorias, né, estavam muito bem escritas. Você precisava ter uma precisão, uma calma, que não é tão comum do aluno na hora da prova, tá? Ele acaba tangenciando alguma parte do texto e às vezes perde o que o comando direcionou corretamente para ele. Então, a gente percebe aí questões que são de conteúdos complexos, mas foram abordados temas difíceis. Se o aluno tangenciou isso, evidentemente ele ia errar esse tópico. Questões que tinham bastantes distratores, certo? E questões fáceis que, evidentemente, o aluno poderia cometer um equívoco ali ou outro, basicamente numa falsa interpretação de texto. Certo? A questão, por exemplo, do câncer, né, Rodolfo, de biologia, foi um deslize para alguns alunos que citaram a seguinte coisa: Daniel, eu estava tão apressado lá com a prova que vi a palavra HIV e já marquei AIDS. Então é um distrator muito forte. Certo? Se você não tivesse tido cuidado, ler com calma aquela questão, talvez você não tivesse percebido que a questão estava falando, na verdade, sobre câncer. Então, eu pela perícia, né, que eu fiz, Rodolfo, nessas últimas 24 horas, queria até saber da sua opinião e do seu banco de dados, mas muito provavelmente o número de acertos de natureza tende a cair em relação ao ano passado. Como é que foi? Foi o feedback mais recebido da gente agora há pouco, né? Nesse período, de pessoas dizendo, poxa, eu estava acostumado a fazer 40, fiz 36, 34, fiz 28, né? Então a gente recebeu esse tipo de comentário e tipo assim, a gente realmente acredita que o ponto foi confundir questões que são imediatas, rápidas, diretas, com questões fáceis ou questões acessíveis. A gente falou, né, inclusive no meu pronunciamento da outra vez, eu falei que eram questões acessíveis justamente porque elas têm uma abordagem inicial, tá? Mas muito bem demarcada a respeito de uma quantidade muito vasta de conteúdos que foram abordadas nessa prova. Mas isso não significaria que seriam questões amplamente acertadas por todos os alunos. Exatamente. Então, é importante perceber esse ponto. É o que a gente aprende com o Enem, né? Não é de hoje, não é a primeira vez que o Enem faz uma prova conteudista como essa desse ano, mas é uma coisa clássica, tá? Quando o Enem vem mais conteudista, a gente pensa, pô, a prova não veio tanta matemática. O aluno não se desgastou tanto. Foi mais em teoria. Só que em contrapartida, para o nível da prova se manter sem matemática, existem vários distratores que podem levar o aluno a cair nessas cascas de banana. E para a gente finalizar,
temos também a prova de matemática, Rodolfo, que seguiu essa tendência. Isso. Uma prova que traz conceitos até complexos, como por exemplo logaritmo, só que Isso. são contextos iniciais de logaritmo. Exato. Se o aluno não assistiu a aula de logaritmo, talvez ele tenha errado aquela questão, porque ele não sabia que o log de 10 era... Pois é. Na base 10, né? Tem que Isso, ter log cuidado. na base 10 era tanto. Então, peraí. Então, a prova estava fácil ou difícil? Matemática estava mais acessível que natureza. Sim. Faltaram alguns conteúdos corriqueiros, como, por exemplo, a parte de... Como foi aquela questão do ano passado da competência habilidade 1, que era do o caso ou casa. Sim, sim. Caiu uma questão sobre os emojis, né? Que era mais ou menos aquela habilidade, mas se tinha um pouco de falta desse tópico. Mas, na minha concepção, na minha triagem, matemática aumenta um pouco o número de acertos em relação ao ano passado e natureza, em resumo, Rodolfo, caiu. Essa foi a minha interpretação de dados que eu tive. Perfeito. E assim, uma coisa sensacional que eu percebi durante a execução dessa prova de matemática é que muitas das alternativas têm valores muito distantes entre si, o que significaria que boa parte das questões a gente conseguiria executar muito bem fazendo arredondamentos, tá? Então, a prova praticamente inteira de matemática eu fiz contas, né, divisões ali, inexatas, né, sem gerar resultados exatamente como deveria ser se eu fosse fazer a divisão direto ali. O que me fez poupar um tempo gigantesco, né? E me deu uma bateria extra, vamos assim dizer, para chegar mais longe nas questões. Então, um ponto bem interessante aí de uma característica que eu percebi nessa questão e nessa prova que eu não poderia deixar de passar nos meus comentários agora. Então, essa inteligência, eu costumo falar que é uma inteligência matemática, não é uma inteligência que você conseguiria determinar uma função, sei lá, um logaritmo, uma PG, uma PA, não. É mais, Rodolfo, um exercício de cálculo mental, né? Que a prova exigiu pra caramba da gente trabalhar com produtos ali quebrados. Então, foi uma prova que cansou demais o aluno. Então, em resumo, pessoal, essas foram as nossas percepções e feedbacks que coletamos a respeito do Enem 2024. O martelo está batido. Foi uma prova que, em resumo, né? Ela foi um pouco mais complexa, sim, mas vem seguindo o padrão de evolução do processo seletivo, que é o processo do Enem. Lembra que o Enem, como a gente já falou em momentos anteriores, ele tende muito para se tornar um processo seletivo tipo de vestibular tradicional. Não que ele vai perder a roupagem das ciências humanas, das linguagens, da redação, das habilidades e competências, não. Mas tende a se tornar uma prova que será cada vez mais específica, cada vez mais competitiva, que vai exigir ali do aluno competição. Então, se você deseja se preparar em alto nível, todas as semanas fazendo o simulado, link aqui na descrição para falar com o nosso time comercial. A mentoria 2025 começa próxima semana. E é isso aí, gente. Fazendo simulado semanal que a gente consegue adquirir os padrões, adquirir as manhas, adquirir o condicionamento, o conhecimento com as resoluções e obter resultados cada vez melhores. A gente não viu grandes divergências ou grandes surpresas em cima dessa prova em relação justamente ao que foi trabalhado e entregue no ano de 2024 da mentoria. Então, os nossos alunos, assim acreditamos e estamos na torcida, que se deram muito bem e vão ter grandes êxitos aí pra gente poder. E é isso, Rodolfo. Não surta, tá? Calma. A prova foi assim para você e para todo o Brasil. Então, alunos tão bons quanto você que está assistindo esse vídeo tiveram as mesmas impressões da prova. Então, relaxar agora, aproveitar essas próximas semaninhas aí de recesso, vai pra praia, vai sair, vai se divertir, descansar, regula esse sono, diminui esse cortisol, se expõe ao sol aí. E é isso. Bom descanso, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço.